Alô você, professor Ederson aqui, começando mais um episódio do Prof. Eder Conecta. E hoje estamos recebendo essa autoridade aqui em nossos estúdios, Dr. Christian Andrade. Ele que é empresário, advogado, funcionário público, professor universitário, atleta. Enfim, teremos um programa, vamos dizer assim, bem diferente. E também está diferente o apresentador hoje, falando de bonezinho aqui, ó, os nossos patrocinadores. E mais um bonezinho aqui do nosso patrocinador, o Albert, lá da GP Todos. Então, vamos gravar um pouquinho diferente. Christian, seja muito bem-vindo ao nosso programa Prof. Eder Conecta. Obrigado, professor. Prazer estar aqui com vocês, para conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira e vários assuntos, né? É sempre uma alegria poder compartilhar com os amigos aí e falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. E vamos lá. O Christian esteve meio adoentado na semana passada, né? Tava sem voz, a gente iria fazer já o programa, mas não tinha voz para fazer. Verdade, infelizmente semana passada acabei passando aí por um resfriado meio forte, aí fiquei sem voz o que impossibilitou que pudesse estar aqui com vocês. Mas agora já regularizamos isso aí, já vamos cumprir a agenda e vamos fazer esse programa acontecer. Christian, a gente sempre começa o nosso programa assim, né? Fazendo uma apresentação, falando da sua vida pessoal, de quando você nasceu, de quando você cresceu, tudo que você já aprontou na tua vida, né? Tudo que você pensa em fazer aí. Ou seja, nos conte desde o dia que você nasceu, Christian, até chegar nesse exato momento. Vai dar para escrever mais um livro. Olha. Bom, eu sou guarapuavano, né? Nascido e criado aqui. Inicialmente, com os meus primeiros anos de vida, eu morei aqui no bairro Primavera. Né? Eu sou de uma família aí de, vamos dizer, classe média baixa, vamos dizer assim. E eu me recordo quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai teve uma oportunidade de emprego para trabalhar na Pinho Paste. E a gente trocou a nossa casa da Primavera por uma casa do Charquinho. Então eu sou um fruto do bairro Charquinho. E o Charquinho, sinceramente, tem muitos amigos lá, né? Hoje tem empresas que patrocinam nossos programas que são de lá, então a gente vai... eles mandaram isso que é para mandar um abraço para o Bar do César, né? Que é do Charquinho, o famoso Bar do César. Cara, o pessoal sai aqui do centro e vai lá, né? Então, quando tinha aquela falando que era perigoso, né? Que perigo que é esse? O pessoal vai 5 horas da noite lá, diz que tem o bolinho de carne igual do Bahia, né? Lá no Charquinho. Então, assim, fora as indústrias que chegaram, achei essa ligação aqui com o shopping também, né? Agora tem essa outra ligação. E vocês que são da gestão pública, eles estão trabalhando muito a questão da segurança pública. Sim. Né? Eu vejo assim, Éder, eu também acredito que a criminalidade que existia no passado, ela era diferente da criminalidade de hoje. Eu já tenho uma certa idade, então eu vou dizer que vamos fazer assim uns 30 anos, 20 anos, 25 anos atrás, existia criminalidade, assim como existe em todos os lugares, existia em todos os lugares, mas ela era diferente, né? Ela não era tão clara como ela é hoje. Então a gente viveu em épocas diferentes, né? Sim. Mas a gente conseguiu se manter, né? Minha família da igreja, meus pais, né? Minha mãe e meu pai sempre pessoas religiosas, sempre levavam a gente para a igreja, sempre levando a gente dentro de um caminho, né? Sempre chamando atenção, sempre dando preferência para aquilo que era correto. Então a gente conseguiu, né, se manter afastado das pessoas que acabaram seguindo pelo caminho errado. Né? E é uma questão de escolha, de cultura, da família, essa estrutura religiosa, eu acredito muito nisso. E o detalhe, dessa virada ali do ensino médio, do trabalho e tudo mais, quando você decidiu que iria fazer o curso de Direito? Essa é uma história meio engraçada até, professor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Já desde muito cedo eu fui uma pessoa precoce. Então já com 14 anos de idade eu já estava trabalhando. Né? Na verdade antes, naquela época não era crime trabalhar, né? Melhor, né? Eu sou do tempo que a gente vendia algodão doce, que a gente vendia picolé na rua, né? Então comecei desde bem pequeno. Mas depois dos 14 anos já comecei a trabalhar em supermercados, ajudando de entrega de compra, ajudando de entrega de material de construção, empacotador, em supermercado. Então sempre minha vida foi trabalhando. E nesse período aí, aconteceu uma história muito engraçada, que é a questão do direito. As pessoas, quem é mais próximo já ouviu muito essa história.
quando eu tinha ali de 13 para 14 anos, eu acabei cometendo uma infração, vamos dizer assim. De trânsito. De trânsito. De trânsito, literalmente. Claro. O que aconteceu? Meus pais foram para a igreja e eu tive a grande ideia de pegar o carro e sair dar uma voltinha. E aí eu peguei o carro, saí dar uma volta no bairro e eu fui apreendido por uma viatura da polícia. E eles me identificaram, viram que eu era menor, não tinha habilitação e eu acabei sendo apreendido, tive que ir para a delegacia, eles foram buscar meus pais, imagina, foi a maior vergonha da vida dos meus pais, foi essa, né? Peço até desculpa para os meus pais, eu já pedi várias vezes, tenho que pedir de novo desculpa por ter feito isso. Os policiais foram até na igreja para buscar os meus pais, porque tinham que me tirar lá da delegacia. Claro, não fui preso, porque menor de idade não vai preso, né? Fui só apreendido, mas me serviu como uma lição. Nisso, beleza, saiu, passou o tempo, meu pai ficou muito chateado comigo, mas o pior não foi aí. O pior foi que alguns meses depois eu fui chamado, né, para comparecer no fórum, para ter uma conversa com o promotor de justiça, porque eles tinham que aplicar um procedimento administrativo comigo, que era a prestação de serviço comunitário, enfim, aquelas coisas que a gente conhece. E nessa oportunidade, assim, eu lembro que o promotor de justiça foi muito categórico, assim, e acabou me dando uma lição de moral, vamos dizer assim, me chamou a atenção. E ao invés de eu pegar aquilo como uma crítica, como uma coisa ruim, eu acabei... Você olhou para ele? Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu acho que quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Eu quero poder ajudar as pessoas. Ele está fazendo isso para me ajudar, então eu quero ajudar as pessoas. E aí, a partir dali, eu botei na minha cabeça e eu falava, quando eu for para a faculdade eu vou fazer direito. Mas como eu morava no Charquinho, né, existia muito um preconceito no sentido de que era muito difícil você sair do Charquinho e ir para uma universidade de direito. Hoje é extremamente simples, mas há 20 anos atrás isso não era tão simples. Não tinha aqui. Mas eu falava para as pessoas, não, eu vou fazer direito, eu vou ser advogado, eu vou ser promotor, eu vou ser juiz, eu quero trabalhar com direito. E as pessoas riam de mim, falavam, não, você nunca que vai conseguir, você é da família pobre, do Charquinho, não tem um advogado na família, o que você quer com direito? Eu falei, não importa, eu vou dar um jeito. E a partir daí foi quando eu fixei na minha cabeça que eu iria fazer. E a partir de então continuei trabalhando e sempre com esse foco. Aí, logo depois de alguns anos, né, eu fui embora, trabalhava numa empresa da TIM aqui em Guarapuava e surgiu uma oportunidade para eu ir morar na cidade de Telêmaco Borba. Aí eu já estava já era maior de idade, já estava com responsabilidades aumentadas. E lá surgiu a oportunidade, eu estava morando em Telêmaco Borba, trabalhando numa empresa da TIM, que vendia planos de celulares, e eu resolvi fazer o vestibular para Direito lá na FATEB, que era a universidade de Direito que tinha lá. E fui aprovado, eu passei também no vestibular em primeiro lugar na UEPG, só que era muito longe. Na UEPG. Né? Só que eu não tinha como eu sair de Telêmaco, pegar um ônibus, ir para Ponta Grossa e voltar e trabalhar. E eu tinha passado também no vestibular na FATEB, em Telêmaco Borba, e eu optei por fazer lá. Então eu iniciei a minha faculdade lá. Aí eu fiquei lá durante um tempo e logo abri os cursos de Direito. Na verdade já tinha o Direito aqui em Guarapuava, já tinha o Novo Ateneu, que tinha o curso de Direito, e tinha recém-aberto, ali alguns anos tinha aberto o curso de Direito da Campo Real. Aí surgiu uma oportunidade que eu saí da empresa da TIM que eu trabalhava e fui trabalhar num hospital. Trabalhava com informática, então eu fui administrar, fazer um sistema de gestão hospitalar. Ganhei experiência no hospital lá, que era no Dr. Feitosa, e aí surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar no Santa Teresa aqui em Guarapuava. Então eu retornei para Guarapuava para trabalhar no Hospital Santa Teresa e transferi o meu curso de Direito que estava na FATEB para Campo Real. E o detalhe, quando você falou ali do APG, a gente que dá aula em pré-vestibular e faculdade, é um curso extremamente... Na época, o Direito era muito concorrido, Cristian. Eu lembro que a Medicina Veterinária e a Agronomia no CBTEC e o Direito na UEPG eram os dois mitos, né? Só era 40 por 1, 38 por 1. Só perdia pra... Medicina UFPE. Não, tinha aquela de Curitiba lá, a Federal, aquela também é muito... como é que é o nome daquela? A UFPE? Não, esqueci o nome daquela universidade que tem lá em Curitiba, que é a Federal. A Federal, né? A UFPE. Então é essa daí. Essa também era muito concorrida. Só que daí tinha os mitos, né? Por isso que eu estou valorizando esse momento que você falou. Eu sei da importância de tu passar em Medicina na Federal, Direito na UEPG, e na época, né? Que agora a gente tem os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia Noturno, nas particulares da cidade, né? Então é um pouquinho diferente. Mas nessa época, para tu entrar na UEPG, cara, e para entrar na Federal do Paraná era difícil.
Você estudou um bom tempo, Christian, também pré-vestibular, conseguiu Sim, fazer? não, eu sempre... Isso eu tenho que falar, eu sempre fui muito estudioso, assim. Era uma característica minha e isso continuou depois e até hoje como docente, porque você como professor você sabe, né? Eu sempre digo para os meus alunos que, na verdade, a docência é um sacerdócio. Sim. Você entra e a partir dali você nunca mais para de estudar. Você vai continuar estudando porque você sempre tem que estar atualizado, porque hoje em dia, principalmente com essa evolução digital, se você entra em sala de aula com pouco conhecimento, os alunos te massacram, né? Você sabe que nós temos um problema pior. Nós, eu digo nós que somos da agronomia, da veterinária, diferente do direito, porque vocês com o estudo, vocês chegam junto com o aluno, né? E nós que temos alunos que plantam, que colhem, que produzem... Ele já chega formado na... Desde os 12 anos de idade, entendeu? Então, difícil, né? aí, cara, eles chegam lá com manejo, não sei o que, toda semana esses caras me inventam uma coisa nova. Então você não tem como adivinhar a pergunta, né? Que estão vindo. Claro que a prática também vocês têm ali os professores atuantes, que nem você é um cara atuante. Além do direito, né? Eu sei que você também é empresário. Eu gostaria que você falasse um pouco desse lado empresarial, Theo. Esse sempre foi um sonho meu, que eu tive. Eu sempre quis ser empresário. Não sei porquê, não sei explicar porquê, motivação, mas eu lembro que quando eu era mais jovem, talvez tem pessoas que vão assistir isso que nunca ouviram falar e nunca viram isso. Mas o meu sonho era ter uma locadora de vídeo. Eu tinha aquelas locadoras de vídeo de VHS, lembra? Perto do antigo ferro. Porque eu pensava assim, imagina você ser empresário, você ter um negócio que você faz a alegria das pessoas, que as pessoas quando assistiam um filme eram pessoas felizes, certo. Né? E ainda você pode assistir todos os lançamentos. Eu pensava, né, eu vou ter acesso aos lançamentos para poder assistir. Então eu sempre brincava assim, eu queria ter uma locadora de vídeo. Então era um sonho que eu tive, nunca consegui realizar esse sonho específico, mas nunca deixei ele para trás. Depois de alguns anos que eu comecei a trabalhar com o direito, né, me formei lá em 2012, a gente quando trabalha com direito, logo a gente vê que você não pode fazer do teu negócio que seja teu negócio único, né? O direito é uma área excelente para trabalho, ele tem uma rentabilidade excelente dependendo do ramo que você vai. Eu mesmo trabalho, sou especialista em direito civil e processo civil, então eu não trabalho com direito criminal, direito do trabalho, direito previdenciário. Mas você não pode depositar, tem um ditado popular que diz, não deposite todos os seus ovos em uma cesta só. Então a partir disso eu comecei a tentar empreender. A primeira oportunidade que eu tive foi quando um colega meu, que era professor também lá na cidade de Pitanga, ele era um excelente cervejeiro e ele queria abrir uma cervejaria, e na época eu tinha um pouco de capital e a gente fez uma parceria para abrir uma micro cervejaria. Começamos com um empreendimento bem pequeno, né? E a gente acabou abrindo uma empresa que hoje é uma das maiores cervejarias de Guarapuava, que é a Metzger Beer. Por motivos aí da vida, eu acabei me retirando da empresa, né, com o passar do tempo, mas eu adorei esse período onde a gente começou, e veja que tinha tudo a ver com a locadora de vídeo, porque mesmo não estando locando vídeo, a gente começou a fazer cerveja, e a cerveja era uma forma de vender produto que... Alegria também. Alegria para as pessoas. Eu queria fazer uma coisa que as pessoas fossem meus clientes, consumissem um produto, mas que fosse um produto que trouxesse alegria para as pessoas. E foi muito, muito joia, né? Daí, passando desse período, surgiram algumas outras oportunidades, até por conta do direito, fui conhecendo pessoas, empreendedores, e aí você sabe, né, a partir do teu network começam a surgir novas oportunidades. A primeira oportunidade que surgiu foi para participar de um grupo de investidores que adquirem áreas rurais em outros estados. Então hoje eu faço parte de um grupo de investidores, apesar de que minha participação é bem pequena, né? Mas eu faço parte de um grupo de investidores que adquirem terras no estado do Tocantins. Tá? E, além disso, também surgiu uma outra oportunidade aqui na cidade de Ponta Grossa, onde a gente começou a trabalhar com empreendimentos imobiliários. Nós pegamos áreas que são urbanizadas para fazer loteamentos, onde se faz parcelamento de solo para venda. E hoje, além de fazer a venda dos lotes, também a gente faz empreendimentos para construção de casas, Minha Casa Minha Vida, da faixa 1, para vender para as pessoas que precisam, né? E ali aqueles convênios com a Caixa Econômica. E Ponta Grossa, na região urbana, ainda tem bastante abertura, Gigi? Tem. A Ponta Grossa é uma das cidades que mais cresce no Paraná. Porque eu vi uma reportagem, até você, por ser advogado, trabalhar, ser sócio de uma empresa imobiliária. Estou usando uma pergunta aqui em forma escrita, uma curiosidade. Eu já vi 2 reportagens que falaram que dentro de Guarapuava, sem expandir, não esse trabalho maravilhoso que eles fazem, que vocês estão expandindo e tudo mais, que dentro de Guarapuava cabe outra Guarapuava. Porque Guarapuava tem uma característica dos terrenos, né? Sim. Muito terreno. Porque você pega Maringá é fechadinha, né? Você não acha um terreno vago, né? E Guarapuava tem isso aí, né?
que tem, acho que não sei se é porque o valor é muito alto, eu estou pedindo, mas não sai, né? Dentro de Guarapuava é difícil você ver sair uma casa, um prédio, mas o pessoal está cada vez aumentando mais, a cidade está se espalhando cada vez mais. Né? Ela está fazendo uma progressão, né, para os lados, né, lateralizado. Guarapuava tem uma característica também que ela não, parece que ela não cresce para cima, né? Ela não verticaliza. As pessoas têm o amor pelas casas térreas, né? Então você vê muito pouco empreendimento verticalizado. E tem isso que o senhor comentou, né? Que pessoas que têm apego ao patrimônio, tem lá um lote, um terreno que pertence à família há anos e não quer vender porque não precisa de dinheiro e aquilo ali fica parado. Então, realmente, eu já ouvi também isso. Se você for pegar todos os lotes vagos de Guarapuava, você poderia fazer uma nova Guarapuava. Cabe claro que ia ter que ter uma projeção, né? Eu morei muito tempo em Chapecó. Chapecó é fantástico, ela é totalmente projetadinha, né? Tu pega 4 avenidas assim e 8 na... E Guarapuava tem uma característica que ela é uma cidade muito antiga. Ela é uma das únicas cidades do Brasil ainda que tem como origem imóveis na Carta Régia. Né? Tem imóveis que você não... Tem cidades que você nem existe. Tem registradores de outros municípios, se você falar Carta Régia, ele olha para você e fala, o que é isso? Né? Que era aquela carta de concessão que foi concedida pelo rei para os seus administrados, os viscondes, como tinha o Visconde de Guarapuava e assim por diante, né? Então nós temos a nossa história muito rica e ela proporciona uma situação imobiliária diferente de outros municípios. Eles sempre falam isso, que acho que a cultura do Guarapuava, nos falou ali que prestando atenção, que é o seguir com a família. Tem aquele empreendimento, não vamos mais mexer naquele empreendimento. Já me fizeram, né, essa semana me fizeram a pergunta, é verdade que está vindo tal empresa, está vindo aquilo? Eu falei, eu não sei. Guarapuava tinha aquela questão de ficar um pouquinho fechado, mas nessa nova gestão, não sei se vocês concordam comigo, Cristian, que o governo do estado está olhando muito para Guarapuava, mas como você está falando do contexto político, não é só a política, né? Eu estou vendo assim aquele apego do governo que tem que investir em algum local. Estão enxergando, acho que em Guarapuava, a grande oportunidade de crescimento do estado. Guarapuava sempre foi uma cidade estratégica dentro do estado. Se você pega e olha dentro do mapa a localização dela, nós temos acesso para as principais cidades de Guarapuava. Você pega para um lado você tem Foz e Cascavel, para outro você tem Maringá e Londrina, para lá você chega a União da Vitória, e daí para o lado direito você chega na capital, Ponta Grossa. Nós estamos no centro de um polo, né? Somos cortados pela BR-277, então nós estamos numa localização privilegiada dentro do estado. E agora eu vejo que tanto o governo do estado como a administração atual quer aproveitar isso e quer mostrar a importância do nosso município para todos. Eu falo, se você pega comparativamente falando, se pega ali o município de Pato Branco, ele é muito mais jovem do que Guarapuava. E olha o desenvolvimento industrial que aquela cidade tem. Universitário, ciência, tecnologia. Em comparação com a Guarapuava. Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, Guarapuava ela não evolui, ela não cresce, porque não atrai novos cidadãos. Por quê? Porque ela é rural. Ela é grande em território, mas é tudo fazenda e não tem onde as pessoas trabalharem. De fato, isso está correto. Por quê? Porque não tem investimento, não tem incentivo para que novas empresas venham e investam em Guarapuava. A gente sabe, né, historicamente, de quantas empresas que tentaram vir para Guarapuava e que por falta de vontade política ou porque por falta de incentivo fiscal acabaram escolhendo outras localidades. E agora, claro que a gente não pode entregar o ouro ainda, porque é tudo Tony fofoca, né? Mas, inclusive nós vamos jantar lá hoje, diz que está vindo uma empresa para Guarapuava com 2 mil funcionários. Guarapuava, pela primeira vez na história, não vai atender. Não vai ter esses 2 mil profissionais capacitados. E isso é uma coisa interessante também, Cristian. Você vai fazer um curso de Direito, vai fazer um curso de Agronomia, nós somos professores universitários, a gente escuta aquela frase, né? Mas olha quanto advogado já tem, olha quanto agrônomo já tem, olha quanto médico veterinário. O que não tem, né, Cristian, é a mão de obra qualificada e preparada para isso, não é? É verdade. A gente precisa buscar essa mão de obra. É verdade. Cristian, além desses trabalhos, também tem a docência, que eu acabei de entregar agora, né? É verdade. Cristian é docente, professor universitário. Então, como que você saiu lá agora já entendeu, advogado, né, tá, chegou na docência, quando que você despertou, há quanto tempo você dá aula? Eu dou aula já há mais de 10 anos. Dizem que quando você passa de 10 anos, você para de contar, né? Então eu já nem conto exatamente quantos anos, mas são mais de 10 anos na docência.
A minha experiência foi assim meio que de acidente. Eu nunca tinha me imaginado professor, mas logo que eu me formei... Você essa docência de acidente. Acidental. Foi uma docência acidental. Eu estava com o meu escritório recém-aberto aqui em Guarapuava, tinha 2 sócios. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com o pessoal da Campo Real. Quando eu era aluno da Campo Real, eu fui representante de turma todo o período que eu estive. Eu era representante discente da CPA, que era a Comissão Própria de Avaliação. Eu sempre fui participativo dentro da Campo Real. E quando eu me formei, estava com o meu escritório montado e tinha um colega meu, que era o Dr. Rudi Heitor Rosa, até quero mandar um abraço para ele. E ele também, ele já tinha intenção e queria ir para a docência, e ele foi para a docência. Inicialmente ele teve a oportunidade de lecionar lá na Universidade UCP, em Pitanga, e ele foi para lá. Nós éramos sócios no escritório, e aconteceu que teve um professor que era delegado lá da Polícia Civil e era professor de Direito Civil. E esse delegado ele foi transferido para outro município e ele teve que abandonar o curso no meio. Viu? O senhor já foi coordenador, sabe como é problemático quando... Desculpa, estou chamando de senhor, estou chamando de você, desculpa. Pois é, eu vi educação, me eu não vou cortar. Tá, vou deixar assim, vamos falar você então. Você sabe, Éder, que quando um professor desiste no meio do curso é muito problemático. Nossa. Não só para o coordenador, como para a turma, que fica desestabilizada. Enfim, aconteceu isso. E um dia o Dr. Rudi chegou para mim e falou assim: Christian, você já pensou em dar aula? Eu falei, não. Você tem vontade? Eu tinha acabado de me formar, né? Estava ali recém feito a minha primeira pós-graduação. E disse, olha, posso tentar. Ele falou, então vamos lá conversar com, na época o coordenador era o Moacir Iori Júnior, vamos conversar com o professor Moacir lá, vai que você se interessa. Eu falei, vamos. E embarquei dentro de uma van que saía aqui de Guarapuava, fui para Pitanga, cheguei e tive uma conversa bem legal com o professor Moacir, e aí ele falou assim, você quer tentar? Vamos lá, prepara uma aula, me apresenta uma aula, que eu quero ver você falando, quero ver como é que você se comporta. Na época lá fizemos um teste, ele gostou de mim, eu falei, sabe do quê? Vamos tentar. E assim, desde a primeira vez que eu entrei dentro da sala de aula, eu juro para vocês, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado pela docência, eu amo o que eu faço, apesar de não gostar de muita parte burocrática, que é fazer prova, corrigir prova, participar de reunião e prazos, enfim. Mas o momento de estar dentro da sala de aula, tentando compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, é muito gratificante. E aprende também, né? É muito gratificante. Aprende junto. Aprende, você ensina aprendendo, né? E aprende ensinando. Então, foi isso, já foi lá no ano de 2013, e de lá para cá, assim, eu continuei nesse mundo da docência. Acho que 8 anos eu fiquei no CP dando aula, depois eu saí de lá, dei aula na Campo Real, um período. Aí eu decidi que eu ia me aposentar. Falei, eu tô cansado. Porque o que me cansava não era dar aula, era a viagem. Era muito cansativo. Nossa. Porque eu tinha que trabalhar no escritório durante o dia, saía, pegava uma van, viajava 100 km, ia para Pitanga, dava 4 aulas, pegava a van, voltava. Na época eu morava em Entre Rios, ainda tinha que pegar meu carro e ia para Colônia. Chegava em casa meia-noite, 1h, no outro dia de manhã tinha que... Enfim, foi desgastante, 8 anos nessa rotina. E eu decidi que eu iria parar, sabe? Não quero mais, eu vou dar um tempo. Mas dizem que o chamado, quando vem, você tem que atender, né? Há 4 anos atrás, a minha esposa, ela foi convidada para assumir a coordenação do curso de Direito, recém-nascido na época na Universidade de Guaracá. Já tem 4 anos? 4 anos já. Agora, finalizando esse curso, a turma do 8º período já está concluindo o 8º período. Só. E na época ela estava em dúvida se ela ia ou não ia. Eu falei assim, é uma oportunidade boa, porque ela era professora na Campo Real também. Né? Minha esposa, ela tem doutorado na Espanha, então ela tem uma trajetória muito interessante, tanto profissional como acadêmica. Então ela era uma pessoa influente no meio acadêmico e teve esse convite e eu falei, assuma esse desafio. E ela foi, mas ela fez uma condição para mim. Falou assim, eu vou, mas você vai comigo. Porque ela sabia que eu tinha experiência, ela sabia desse meu amor pela docência, falou, porque ela precisava criar um corpo docente do zero. Sim. E ela precisava de pessoas experientes, ela não podia chegar ali e botar pessoas cruas, né? Você tem toda a tua história, eu quero você no meu colegiado, então para eu assumir eu quero te levar. Eu falei, então, beleza. E falei, mas eu vou só para ficar 6 meses. Resumindo, de 6 meses... Já fazem 4 anos que eu retornei. E que pareceria legal do casal, né, Cris? Isso. Tipo, recebi o convite. Não são todos que incentivam, né? Não,
vá lá, assuma, faça. Vou se você for comigo, né? Isso mostra a parceria, mostra a base familiar que você tem, né? E a gente tem assistido os podcasts da vida e palestras, eles sempre falam, para você ver o sucesso do homem, o sucesso empresarial e o sucesso como pessoa, você tem que ver o sucesso dentro da casa, né? Como você deu o exemplo da esposa, de trazer junto e você incentivá-la nesse projeto. Então isso é muito importante. E desse fruto, o Menezinho agora conta um pouquinho para nós. Graças a Deus eu estou vivendo um momento novo na minha vida, né? Eu sempre também gosto de contar isso para as pessoas, porque em todos os meus relacionamentos anteriores eu nunca quis ter filho. Eu nunca sonhei em ser pai. Porque eu sei que tem pessoas que têm o sonho, né? Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero viver a paternidade e a maternidade. Eu nunca tive isso. Mas lá em 2023 para 2024, quando eu conheci a Miriam e a gente começou a namorar, ela tinha um filho. Né? E o Enzo, que hoje está com 8 anos, na época lá ele estava de 2 para 3 anos, se não me engano, de 3 para 4 anos. E até foi um empecilho no começo do relacionamento, porque eu dizia para ela, eu era muito sincero, eu falava, olha, eu gosto de você, você é uma pessoa maravilhosa, mas assim, eu não tenho jeito com criança. Eu nunca gostei, falava assim, nunca gostei muito de criança, não é minha praia, sempre fui transparente. Só que o que aconteceu? Conforme eu fui convivendo com ela e com o Enzo, eu comecei a mudar minha percepção, eu comecei a me apegar a ele, comecei a viver ali uma vida de uma parceria ali, eu não posso dizer paternidade, porque não era, né? Mas comecei a viver um momento diferente com ele, uma mudança. E aí eu comecei a ver as coisas boas de você ter um filho ou ter uma criança em casa. Mas nós tínhamos um acordo com a minha esposa que era assim, ó, você já tem o teu filho, né? E eu nunca quis ter filho, então beleza, vamos ficar com o teu, vamos criar o Enzo, vamos dar o melhor para ele, tá tudo certo. Só que lógico, a gente cresce, a gente aprende com os nossos erros, a gente adquire novas experiências e eu mudei. E de repente eu me vi numa necessidade de algo que estava faltando. E aí um dia eu falei para ela, falei assim, e se a gente tentasse? E a minha esposa, né, ela já tinha uma idade que é considerada, vamos dizer assim, que é mais difícil para engravidar, para ter filho. Ela falou, olha, a gente pode tentar, você sabe que é difícil e tal. Eu falei, vamos tentar. E ela levou um susto, garanto, porque quem não queria essa é você. Ela até me questionou, falou, mas você tem certeza? Você sempre disse que não queria, eu já até tinha me conformado que não teríamos filhos. Eu falei assim, olha, eu tô disposto, eu acho que vamos tentar. Ela foi, fez tratamentos, buscou ajuda, né, para garantir. O médico falou para ela que dificilmente ela conseguiria engravidar. Eu falei para ela, olha, se for de Deus, se for da vontade de Deus, vai dar certo. E assim, em pouco tempo e logo depois que eu voltei da prova da França, que nós vamos falar ainda, ela já engravidou e hoje veio a Maria Clara e eu vivo um momento novo. Sim. Você é pai de meninos e tem uma menina também, né? Meninas, e você sabe como é o amor do pai por uma filha. Todo mundo falava pra mim, não, o dia que você tiver o teu filho, você vai descobrir o que é amor de verdade, você vai descobrir o que é um amor incondicional. Eu até ouvia, eu acreditava nisso, mas de fato, essa é uma experiência que você só vai conseguir entender o dia que você passar por isso. E eu, graças a Deus, passei por essa fase. Estou vivendo cada momento assim, como se fosse o último, porque todos os meus amigos falam, aproveita essa fase, porque o bebezinho recém-nascido, 1 ano, 2 anos, aprendendo a andar, aprendendo a falar, não vai voltar nunca mais. Então aproveita. Então eu tenho feito de tudo. Às vezes até eu crio situações para estar com a minha filha. A minha esposa pode afirmar isso, que eu tenho tentado ser um modelo de pai, mesmo que eu nunca quis ser. Mas depois, hoje eu olho e falo assim, meu Deus, o dia que caiu a ficha, assim, o dia que o médico entregou a minha filha no meu colo, lá no dia do parto, eu não tive ainda essa sensação de pertencimento, de pai, de como homem. Demorou, assim, não sei como que foi com você, mas eu demorou uns 6 meses, assim, tipo, eu ajudava a minha esposa, fiquei 1 mês sem ir trabalhar, que dela estava na parte de recuperação, eu ajudava ela todos os dias. Mas ali, acordando de madrugada, trocando, dando banho, ajudando, sempre eu fui presente. Mas quando a Maria Clara fez 6 meses, assim, a primeira vez que ela olhou para mim e sorriu, assim, que tipo, caiu na minha ficha e falou assim, meu Deus, agora eu tenho um ser nesse mundo que depende de mim. E que isso é algo extraordinário. E aí, eu tenho vivido esse momento intensamente, assim. Queria que não acabasse.
Você sabe, Cris, que eu vou te dar um exemplo. Você tem uma menina agora. Eu sempre falo, a menina é companheira, né? O pessoal precisa aproveitar os 6 primeiros meses, aproveite até os 14 anos. Né? A minha fez 14, esses dias eu conversando com a minha esposa, conversando com a minha mãe, falei, cara, mas ela não estava falando muito mais comigo, ela falou, mas se você é professor, você sabe? Quando chega no 14, 15, Cris, esqueça a nossa. Mas, cara, até os 12, até os 11, você vai ver o tamanho da parceria. E a tua esposa vai ficar com o seu. Porque é o pai da menina, né? O menino, até os 7, teoricamente, é o pai, né? É a mãe, desde que ele vem pro pai dos 7 para frente. Né? Então tem esses diferenciais. Mas a mudança do homem, eu sempre falo para minha filha, ela fala, pai, me conta as histórias da tua vida. Eu falo, você salvou a minha vida. Eu parei com festa, com fervo, com bagunça, depois que você veio, né? E eu te digo, eu vou te dar um exemplo de hoje. Então, Pedro está dispensado hoje, não vamos precisar trabalhar, mas tinha mais uma entrevista hoje, que era, estava conversando com a produção do Guilherme Benuto, e hoje é aniversário do meu filho, de 8 anos. E ele perguntou para mim se eu ia ficar com ele. Eu tenho que deixar hoje, minha mãe fica naturalmente, e daí eu vi que ele queria que eu ficasse com ele. Para a gente dizer, só deixar para o público o que é a paternidade. Né? Eu sempre fui dono de casa noturna, mexo com show, agora estou prestando algumas questões, alguns serviços, fui lá, entrevistei o Feliciano, entrevistei, acho que tudo quanto é dupla que veio até agora. Nós não vamos fazer a entrevista do Guilherme Minuto hoje, porque eu vou jantar com ele no tal do... Nós vamos propaganda para os outros aqui, mundo animal, né? Vou jantar, ou seja, o cara que é da noite, né, da noite que a gente diz, é que trabalha como empresário na noite, né? Que conhece, que quer conhecer uma dupla que eu amo de paixão, mas você abdica de um show, de uma saída, você abdica da vida para jantar de amigo filho, né? Então, quem nos vê hoje, Cris, né, que já fomos, não vamos entrar em detalhe, que já fomos muito festeiro da vida, é mais ou menos isso que resume, né? Um pequeno detalhe que você possa estar perto do teu filho. Né? É verdade. E é o que vai impulsionar essa carreira, impulsiona essa mudança que você falou. E na próxima eleição, quem sabe a Nerezinha já vai estar lá pedindo voto para o papai na internet, porque o Cris já saiu candidato duas vezes, né? Então nos conta um pouquinho dessa... E diga como veio a política, Cris. A política, o que eu vou dizer para vocês? A política é uma coisa que eu acho que é natural da pessoa. É uma coisa que não se força. Quem é um ser político é político e isso aparece em algum momento. Eu sempre fui uma pessoa que eu era aquém a política. Assim, acho que com muitos brasileiros, muitas pessoas durante muito tempo não queriam participar. Por quê? Porque, queira ou não queira, a imagem do político ela é prostituída, vamos dizer assim, né? Desgastada. Você fala em política, as pessoas dizem, então agora é ladrão, agora vai entrar nos esquemas de corrupção, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, agora vai se eleger e nunca mais vai olhar para o povo. Toda essa história que a gente sabe. Então eu fui assim, mesmo depois de formado em Direito, e professor de Direito Constitucional, que a minha paixão é o estudo do Direito Constitucional. Hoje sou professor de Direito Constitucional e de Direito Civil, mas mesmo eu sendo professor, já dei aula de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Olha que matéria mais política do que isso, né? Que fala sobre política, e eu sempre gostei de estudar a política. No entanto, eu nunca quis me envolver, porque você sabe, né? A gente que tem a carreira consolidada, você é advogado, você é professor, você tem suas empresas, tem suas coisas para cuidar. É a mesma pergunta que todo mundo faz para você. Por que se incomodar com isso? Para que se meter nisso? Você não precisa disso. Você vai se queimar, você vai se envolver com gente ruim, você vai cair com o teu nome na boca do povo. Não sei explicar. Então, o que aconteceu? Durante a minha trajetória, eu comecei a ver, principalmente lá na época que o Bolsonaro teve a ascensão dele, não é por causa do Bolsonaro, não estamos fazendo política, fazendo campanha. O que eu digo assim, a gente surgiu uma nova esperança naquela época. Independente do motivo, surgiu uma nova esperança. E eu, nessa embalada, eu cheguei a um ponto que eu pensei, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa. Porque eu sempre dizia assim, é muito fácil para nós criticarmos. Eu falo para os meus alunos, a gente fala, esses vereadores são uns vagabundos, não fazem nada. Esses caras que vão lá só vão por causa do salário. Esse prefeito não faz nada. Tá favorecendo fulano, ciclano, beltrano, tá ficando rico, tá roubando. É fácil a gente julgar as pessoas do sofá assistindo Netflix. A pergunta que eu faço de reflexão para as pessoas que convivem comigo, para os meus alunos é: o que você está fazendo para melhorar?
Você está fazendo algo para mudar isso? Porque se você não fizer nada para mudar isso, você simplesmente vai ter que se deparar com a situação e você vai ter que aceitar. Então, eu cheguei num ponto onde virou uma chave em mim e disse assim, Christian, se você que é uma pessoa boa, que se considera uma pessoa boa, você não tentar fazer algo, se você não for lá ocupar aqueles lugares vão continuar sendo preenchidos por pessoas que você não gosta ou que você não concorda com ideologia, com filosofia ou com coisas que fazem. E a partir daí eu criei um pensamento que eu deveria pelo menos colocar o meu nome à disposição. E nesse tempo, né, foi quando teve a ascensão do Partido Novo. Eu fui um dos criadores do Partido Novo aqui em Guarapuava. Eu lembro que a primeira reunião do Partido Novo, que não existia em Guarapuava, foi na minha casa, com os colegas, porque estava vindo com uma forma de pensar diferente, não sei se lembra, não tinha reeleição, não usava dinheiro do fundo eleitoral e todas aquelas questões, e aquilo me chamava a atenção. Eu falei, se for para fazer alguma coisa, eu quero fazer uma coisa diferente. Só que, lógico, não deu certo com o Novo, porque eles não queriam lançar candidatos a vereadores nos municípios na primeira campanha. Eu acabei saindo e precisei procurar um partido. Na época, eu me filiei ao Partido Podemos, que era, né, acho que até hoje, do senador Álvaro Dias, né? Não sei se ele é senador. Álvaro Dias, que era o presidente nacional. Isso, ele era o nacional. E me filiei ao Podemos e falei, eu vou colocar o meu nome à disposição. Éder, foi uma surpresa para mim. Eu sabia que eu não ia me eleger, claro, a gente sempre cria uma expectativa, mas a gente sabe que esse meio é um meio difícil. Durante o processo, as pessoas vão falando. E o processo é duro. Você sabe que uma eleição ela é cruel, ela não é uma brincadeira de criança. Sim. E eu acabei entrando e eu queria manter princípios, então eu não usei dinheiro do fundo eleitoral, abri mão do fundo eleitoral. Eu não gastei muito dinheiro na minha campanha, só dinheiro meu próprio, do meu bolso e algumas doações de pessoas próximas a mim. E fiz uma campanha enxuta. Não fiz nada que eu considerava que fosse incorreto. E quando saíram o resultado das eleições, eu consegui 580 votos. Eu fiquei, assim, num primeiro momento triste, porque a gente não vamos ser... Vamos deixar a demagogia de lado, a gente fica decepcionado porque você cria uma expectativa. Eu fiquei triste. É que o processo cria expectativa. Eu fiquei chateado, mas ao mesmo tempo fiquei com orgulho de mim mesmo, porque eu pensei, nossa, eu consegui 580, acho que pode ser que tenha uma margem de erro aí, votos, mas de pessoas que votaram em mim porque acreditam em mim. Sim. Porque olharam para mim e viram na minha pessoa uma solução. E isso foi gratificante. Mas confesso que também tive a decepção, porque depois da eleição você fica abandonado, ninguém lembra de você, nem para te dizer muito obrigado. E isso é uma coisa que acaba machucando. É o luto pós. É o luto. Então, e aí nesse período eu cometi um grande erro, porque daí nos 4 anos seguintes eu falei assim, eu não quero mais saber de política. Eu fiquei revoltado. Não quero saber de política, daqui para mim não dá mais, eu tô fora disso. Eu não preciso disso, eu já fiz a minha parte, eu disponibilizei meu nome, não deu certo, ok, obrigado. E fiquei 4 anos afastado. E nessas últimas eleições eu não ia participar. Eu juro para você, Éder, eu preenchi a minha ficha de candidato no dia da convenção do partido. Você vinha para advogado do partido, né? Eu fui convidado. Você era advogado, não era candidato, né? Eu fui convidado pelo presidente do partido PL, na época, o Germano Alves, para ser advogado do partido. Só era advogado do partido, porque eu tenho experiência com direito eleitoral, eu já trabalhei no TRE aqui em Guarapuava, há muito tempo atrás, e eu tinha experiência eleitoral, então eles me chamaram para ser advogado do PL. Junto com o convite para ser advogado do PL, eles me convidaram para ser advogado da proporcional. O que é a proporcional? Dos vereadores. Então eu fiz a advocacia dos vereadores, da maioria, não de todos, mas ali ficaram 1 ou 2 que eram já eleitos, já tinham seus advogados constituídos, mas a maioria ficaram comigo e eu fiz essa campanha. Só não fiz a advocacia da majoritária, que era do prefeito e da vice-prefeita. Esse ficou com outro advogado. Então, veja, nesse contexto, eu vinha como advogado e aí na última hora o Baitala decidiu que ia sair candidato a prefeito. Porque o que acontece? Eu não queria entrar nos grupos que já existiam. Eu não tinha ligação, não tinha vínculo com nenhum grupo
E eu pensei, não quero saber desse negócio de sair candidato. Mas quando o Baitala decidiu sair, eu falei, opa, agora eu tô vendo que tem algo que vale a pena lutar. Aqui eu vejo que tem esperança, uma luz no fim do túnel. E aí, conversando com o Germano, com o Baitala, com o pessoal, eu falei assim, Cris, sai. Você é um cara que tem condições, você é uma pessoa boa, você vale a pena você sair. E depois de muita conversa, no último dia eu preenchi a ficha de inscrição. Veja, a minha filha tinha recém-nascido, para mim aquilo era muito difícil, porque eu sabia que eu ia ter que abdicar de muita coisa de viver com ela por causa da campanha, porque eu já tinha experiência da campanha passada, então eu sabia que não é brincadeira, é, como dizem, gastar a sola do sapato, né? Mas assumi esse compromisso e saí. Aí tive que conciliar. Também foi um erro, a gente tem que confessar os erros da gente, né? Era muito difícil eu ser advogado do partido, ser advogado de 19, desculpa, que teve 19 vereadores que eu tinha que cuidar da campanha deles, da parte jurídica, e ainda fazer campanha. É óbvio, não saiu nenhum nem outro, né, 100%. Você acaba se dividindo. Dei muita atenção, porque lógico a minha responsabilidade jurídica era muito grande com o partido e com... Só que não consegue fazer visita, mas não conseguia fazer a minha campanha. E mesmo assim, né, ainda consegui uma votação expressiva, foram 600... Sem fundo eleitoral, tá? Sem fundo eleitoral. Sem tempo para trabalhar. É isso que o pessoal tem que entender, sem tempo para trabalhar. E tu abdicar esses 4 anos, né, se inscrever na última hora, essa votação que a gente sempre fala que você pode multiplicá-la por 3, se você tivesse uma máquina de dinheiro, se você tivesse tempo, ó, parei. Professor, eu conheço gente que trabalha os 4 anos e em janeiro se afasta de tudo. Não pode fazer campanha. Não. Eles se chamam de pré-candidatos. Né? Eu sou pré-candidato. Só que o pré deles é bater solo o dia inteiro. Então, assim, quando você chega, Cris, num bairro, Deus foi enganado, já tem os líderes de bairro, já está lá o padre, o pastor, a comunidade já está fechadinha com alguém. Né? E quem chega agora com um bom ideal, né, conseguisse 699 votos, é histórico. É histórico. É histórico, né? Então, mas agora você está na Secretaria de Habitação. Primeiramente você estava na Procuradoria, isso. Hoje está na Secretaria, não para fazer campanha, mas você está sendo visto, está trabalhando, está mais inserido do que você estava antes no contexto. Sim. Né? Então, do só um pouquinho do convite e depois a campanha para a Procuradoria e depois Habitação. Para mim foi uma grande felicidade, primeiro porque o Baitala ganhou, né? Eu sou muito sincero, né? Tem gente que fica falando aí que eu sabia que o Baitala ia ganhar, para mim é tudo mentira. Tá, todo mundo que eu trabalhei muito na campanha do Baitala, assim como muitas pessoas trabalharam, não foi só eu, né? Teve muita gente que trabalhou, mas existia uma dúvida, a gente tinha, daí vinha aquelas benditas daquelas pesquisas, que deixavam você mais com dúvida ainda, mas sempre trabalhando para tentar reverter. Então foi uma coisa muito boa quando a gente viu que o Baitala ganhou, porque aquele projeto no qual eu embarquei, que era de fazer o Baitala ganhar, a gente já tinha saído vitorioso por ele ter ganho a eleição, isso já era uma vitória. Né? Eu nunca tinha combinado nada com o Baitala, e se eu não me eleger, essa coisa de cargo, se eu me eleger, não tinha isso, né? Se eu me eleger, eu vou, se eu for ser vereador, né? Sim. Eu vou assumir uma secretaria, ou, se eu não me eleger, eu vou trabalhar em tal lugar. Não tinha isso. Então foi uma grata surpresa, lógico, eu pedi, não vou dizer que não pedi. Falei pro Baitala depois, Baitala, beleza, você ganhou, eu tentei, não deu certo, mas eu falei pra ele, eu quero fazer parte disso, deixa eu te ajudar. E aí passou um tempo, teve toda aquela dificuldade no início da campanha, porque tinham diminuído os cargos, então teve um período ali de dificuldade. Mas, ali no finalzinho, eu não entrei junto com a galera. Sim. Eu fui um dos últimos que fui chamado. Isso foi bem, tá? E o que aconteceu? Ali no finalzinho de janeiro, eles me chamaram, né? Sentei com o Baitala e falou para mim, Cris, tem uma oportunidade para você trabalhar na Procuradoria, como assessor jurídico. Te interessa? Você quer? Eu falei, Baitala, eu quero ajudar a gestão. Ele falou, então, eu vou chamar você. E a partir daí, a partir desse chamado eu aceitei e vim para a Procuradoria. Fiquei 2 meses na Procuradoria, ali junto com a doutora Tcheme, na época, né, com vários outros colegas, né. Foi uma experiência boa, apesar de curta, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive convívio com vários profissionais excelentes ali,
doutora Glória Ribeiro, não dá nem pra falar nome, porque todos são maravilhosos, né? Mas doutora Carla Vassi, uma doutora Franciele, que tipo, ela foi minha professora quando eu estava na faculdade, a doutora Franciele Lacerda, o doutor Gustavo, que atualmente é o procurador-geral do município, eu entrei para ser assessor dele. Então eu trabalhei diretamente com o procurador, que hoje é procurador do município. O Gustavo já é concursado. Ele é concursado, ele é procurador efetivo. E hoje ele assumiu como procurador-geral. Então, daí trabalhando com todos os outros assessores, né? Nossa, tem muita gente boa ali. O doutor Edener, o Cury, o Felipe. Cara, os procuradores do município de Guarapava, eles são excelentes, são pessoas maravilhosas. Foi muito bom conviver com eles e trabalhar com eles esse período que eu tive lá. Só que foi um período curto. Por quê? Logo que a gente entrou lá, a gente percebeu que tinha uma demanda em Guarapava reprimida. Que é o que é a demanda reprimida de Guarapava? Era a regularização fundiária. Isso. Eu sempre trabalhei com direito imobiliário na esfera privada. Eu tenho clientes meus que são donos de imobiliárias, corretores de imóveis, fazendo regularização de áreas rurais, que era mais a minha área. Porque como eu morei muito tempo na colônia, eu tenho muitos clientes que trabalham com compra e venda de áreas rurais, então eu tinha essa expertise. E na época surgiu essa demanda e falou, nossa, Guarapava tem uma demanda reprimida que é a regularização fundiária em Guarapava. Aí eu dei a ideia, né, conjuntamente com a gestão inteira, né, a gente sentou e conversou e falou, e se a gente criar um setor de regularização fundiária? O Baitala comprou a ideia na hora, ele falou assim, nós precisamos disso. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, me manda para a Secretaria de Habitação, né, se eles me aceitarem lá, né, porque estava o Gustavo, que é o secretário de Habitação, que está fazendo, e sem demagogia agora, sem puxa-saquismo, mas está fazendo um trabalho excelente. É que a Rui já falou, Gustavo, que eu do Alto e Gustavo somos colegas da docência, amigo de futebol de quinta-feira, a gente é amigo, mas a gente tem que falar a verdade, o Gustavo é técnico. Técnico, e todo mundo que tem contato com ele gava ele, fala de como ele é um excelente profissional. Tanto é verdade que fofocas de bastidores dizem que a Secretaria de Habitação de Guarapava é a mais bem avaliada dentre as secretarias de Guarapava, por causa do trabalho que a gente tem feito, né? Cada um no seu quadrado, né? Tem diretor de habitação, tem diretor de regularização, tem ele à frente dos projetos habitacionais para construir casas, né? Impedindo novas invasões, enfim, tanta coisa que é demanda o próprio Departamento de Aprovação de Projetos, que hoje é da diretoria do Fabiano. Secretarias anteriores era complicadíssimo. Secretarias anteriores, a gente tem que falar abertamente, a secretaria ficou abandonada, Cris. O que vocês estão fazendo é elevar a secretaria. Você sabe disso? Eu não gosto de falar do que está no passado, sim, mas no passado, tá no que passado. você vê o diferencial que veio, né? Agora. A gente está trabalhando. A verdade é essa. Hoje nós entramos lá, se você pega as pessoas que estão na Secretaria de Planejamento, com o Thiago Fantos, você pega lá a Secretaria de Administração com o Facó, você olha para essas pessoas, chega a dar orgulho de trabalhar. Eu tenho orgulho, eu digo para todo mundo, eu tenho orgulho de estar na administração Baitala, porque nós estamos lá entre pessoas capacitadas, pessoas técnicas e pessoas que vieram para quê? Para fazer o bem, para trabalhar pela população de Guarapava, que esse é o objetivo. A gente comentava antes de começar o podcast, a maioria das pessoas que está lá na gestão hoje não precisa de dinheiro, não precisa de destaque, não precisa de nada. E as pessoas que entraram no governo, que estão acompanhando o Baitala, estão porque acreditam num projeto, que é o projeto de trabalhar por uma Guarapava melhor. Ponto. Quando você tem bastante gente técnica, Cris, né? Vamos falar, você é o Cris, esse é envolvido em política, tudo bem, mas você é um técnico. Sim. Né? Então, quem é político lá também é técnico, certo? Certo. E alguns não são políticos. E o pessoal fica bravo, sabia? O pessoal do partido fala, cara, vê como os caras têm uma visão errada da administração pública. Poxa, é reeleição? Por que reeleição, irmão? Eu já vi isso dentro da faculdade. Cara, vocês estão com muito cara técnico lá dentro. Então você veja bem, o próprio Gustavo, o elogio que está vindo da galera é, cara, vocês não estão fazendo política. Eu falei, mas eles queriam político, mas que não fosse técnico. Porque daí tem que pensar, né, na reeleição. Porque, cara, vai estar nem fala nisso, ele não está preocupado com a reeleição. Ele está preocupado com que cada secretaria funcione o seu setor. Então a gente tem realmente coronel, a gente tem um monte de gente que não é candidato a nada, né? E no passado, né, não estou falando da última gestão, não estamos criando polêmica, historicamente, 100 anos, vamos falar assim, cada secretaria era de um candidato. Não é? Então existia isso. E o que acontece? Essa gestão está colocando aquela pessoa que ela acha que deve entrar
para fazer a parte técnica. Não que não tenha ligação Pô, política. Tem ligação claro política, que tem. porque são cargos de confiança. Só que antes era o candidato, Cris. O candidato ele poderia não entender nada da regularização fundiária, mas ele era o secretário de habitação, porque na ilusão era ele que ia usar isso na campanha. E vocês estão indo para esse caminho diferenciado, né? Então, o Cris estava vendo aqui, cabeçando alguns projetos para entender. Diretor da de regularização fundiária, também tem o programa Moradia Legal e também tem o Paraná Regularizado. Isso. São 3 programas, Cris, que está na tua patente ali, na tua patola, vamos dizer, que você está cuidando, né? Claro, à frente, o nosso secretário Gustavo. Então, desses 3 programas aqui, gostaria que você só desse uma lapidadazinha, que nós já estouramos o tempo, mas aqui vai longe. Estamos falando muito, né? Tem história. 2 professores conversando, vamos lá. Então, só para a gente finalizar o assunto anterior, e aí eu saí da procuradoria com esses 2 meses e a gente foi com a chancela, embaixo do guarda-chuva do Baitale, ele autorizou e falou, cria um setor, Christian, vai lá, conversa com o Gustavo e vão cuidar da regularização fundiária. Então, hoje, historicamente em Guarapuava, a primeira gestão que tem um setor especializado, né, comigo à frente, tem um assessor, tem um estagiário trabalhando para tratar de regularização fundiária. Olha só, cara. Então, já é uma inovação, já é algo que é um mérito dessa gestão. Aí, diante disso, eu cheguei lá e a gente começou a fazer os levantamentos, né, os monitoramentos de como que a gente ia conseguir implantar a regularização fundiária. Dentro desses programas que a gente pode fazer, a gente vem, nós estamos nos aproveitando de uma lei federal, que é a Lei 13465 de 2017, que é a lei que instituiu o REURB, que é o Programa de Regularização Fundiária. Esta lei é a lei que autoriza o município a fazer, através de um procedimento administrativo, a regularização fundiária de imóveis, tanto do município, quanto imóveis do Estado, da União, e imóveis, inclusive imóveis de particulares. Então, é uma lei muito poderosa, que nunca foi aproveitada. Veja, desde 2017, nunca ninguém olhou para ela com carinho, com atenção. A gente chegou lá, já inicialmente a gente fez os levantamentos de quais eram os núcleos irregulares, informal e irregulares que temos em Guarapuava. O que são núcleos irregulares? São aqueles núcleos que foram criados no passado, que por algum motivo não foi registrado. Certo. E os imóveis ficaram em nome do município e não foi transferida a propriedade. E tem de geração para geração? Tem. Nossa. Além disso, existem imóveis que particulares fizeram que não foram regularizados e existem as famosas invasões. A gente chama de ocupação, que são aquelas áreas onde ficou abandonada, que não houve um olhar ali das gestões passadas e foram sendo ocupadas, e essas ocupações aumentou uma casa, 2 casas, 3 casas, e hoje nós temos ocupações, por exemplo, como no Alto Cascavel, que é o bairro, o Colibri. Nós temos uma parte, não todo, uma parte era um projeto de um loteamento, mas uma parte é de ocupação. Nós temos ali no País Ibem, Jardim das Américas, perto daquela rua Itararé, também, que é uma ocupação. O 2000, hoje tem muita ocupação. Acho que é na Vila Carne. Na Vila Carne. Desculpa, na Vila Bela também, na Vila Bela, isso tem na Vila Bela. Então, existem vários focos. E qual que é a nossa intenção com a regularização fundiária? É fazer a verificação, levantamento das famílias, ver as condições, quem tem necessidade e fazer a regularização. Essa regularização, como você já falou, ela pode ser feita de várias formas. A primeira é o próprio município fazer. Vamos ser sinceros, o município não tem condições e não tem corpo técnico para fazer regularização fundiária sozinho. Não tem um topógrafo na Secretaria de Habitação, eu não tenho equipamento de topografia, eu não tenho um arquiteto, um engenheiro, alguém específico para fazer isso. Existem profissionais dentro, mas um está no DEAPRO, um está no DTC, cada um já está ali. Tem até um topógrafo na Secretaria de Planejamento, tem um topógrafo na SURG, mas na Secretaria de Habitação não tem. Então, só aí já inviabiliza a Secretaria de Habitação fazer por si só um projeto de regularização fundiária. Então, a gente, fazendo a nossa meia-culpa, a gente encontrou formas de fazer a regularização fundiária. A primeira, que já existia, era o Programa Moradia Legal, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, onde eles têm convênio com empresas, essas empresas vêm, atendem. Empresa particular, tem uma empresa particular que é conveniada com o Tribunal de Justiça e isso é cobrado das famílias para fazer a regularização fundiária. A segunda forma é através de parcerias público-privadas com empresas particulares
que também fazem a venda do serviço e ajudam a prefeitura a fazer a regularização fundiária. Agora, muito recentemente, veio o programa Paraná Regularizado. Esse eu não conhecia. Esse é um recente. Ele é um programa que foi lançado esse ano pelo governo Ratinho, que é organizado pela Coapar, né, que cuida da habitação no estado do Paraná, aonde eles estão disponibilizando verba para que os municípios façam licitação de empresas que queiram fazer regularização fundiária. O benefício desse convênio com a Coapar, pelo Paraná Regularizado, é que daí a gente não vai cobrar das famílias. Nós já iniciamos 2 projetos aqui em Guarapuava, um que é o mais histórico e que eu tenho certeza que quando a gente finalizar vai ser algo assim de tamanha alegria para o município, que é a regularização do Núcleo Paz e Bem. São 500 famílias que vão ser beneficiadas, né, que estão famílias há mais de 30 anos que moram naquele local que não têm o seu documento da sua casa. E nós vamos conseguir fazer essa regularização com o dinheiro do governo do estado e essas famílias vão ter esse trabalho realizado pela prefeitura de forma gratuita. O primeiro projeto piloto que nós fizemos foi na Palmeirinha, iniciou em março desse ano. E na semana passada estava marcado um evento que é o Meu Bairro Mais Feliz, que é uma coisa também dessa gestão, que está levando a prefeitura para os bairros e ele seria lá no bairro Palmeirinha. Nós pegamos um núcleo irregular, que é o Santa Terezinha, 24 lotes, famílias, e a gente iniciou esse projeto lá com o prefeito Baitala, com o deputado Artagão, em março. E a gente demorou 5 meses, a gente conseguiu finalizar o projeto. A gente ia entregar agora as matrículas para as famílias, as primeiras 24 matrículas nós iríamos entregar nesse evento. Mas infelizmente, por conta do evento que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, esse evento teve que ser cancelado, né? E ele provavelmente vai acontecer agora no próximo final de semana, porque nesse final de semana nós tínhamos previsto a festa da Cevada do Malte, né? E não daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito provável que no próximo ou nos próximos finais de semana nós já vamos entregar o primeiro resultado do nosso trabalho. Eu brinco com o pessoal que trabalha lá na Secretaria e falo assim, nossos primeiros filhos nasceram. Que foram assim, aquilo que muita gente disse para nós que não ia dar certo. Você sabe que tem um pessoal que joga contra, né? Não, isso daí não existe. Isso aí não tem como fazer. Não, isso aí pode esquecer, isso não vai dar certo. E agora a gente vai conseguir mostrar que com uma gestão eficiente, com um trabalho comprometido, com responsabilidade, nós vamos conseguir entregar essas matrículas já. E esse é só o começo. Porque depois nós temos mais 300 imóveis que estão sendo regularizados na colônia Entre Rios, na Vila Abigail Machado, Leal e Borges, são 300 imóveis que vão ser regularizados. Nós já iniciamos o projeto do Paz e Bem, que são 500 imóveis, e ontem nós tivemos uma audiência pública lá no Alto Cascavel, no Colibri, onde vão ser 270 unidades que vão ser regularizadas. Audiência pública, até o pessoal me perguntou ontem, audiência pública é para isso, Cris? Faz audiência pública para... Isso. A gente faz audiência pública para explicar para a população o que é regularização fundiária, para que serve e como que vai ser efetivado o projeto de regularização fundiária. Por quê? Existe uma desconfiança muito grande da população. Porque veja, Éder, eles estão prometendo a regularização fundiária para as pessoas há anos. Sim. Ninguém mais acredita. Você chega lá, um político, e promete uma coisa, eles acham que é mentira. Então a gente precisa fazer essas audiências para mostrar para as pessoas que é um trabalho sério, correto, que está sendo desenvolvido nessa gestão e que vai dar resultado. Porque você sabe, ninguém vai lá prometer coisa que não faz. Quer um exemplo? O deputado Artagão, ontem a gente tinha uma reunião, ele transferiu a reunião porque ele acompanhava vocês. Ele esteve presente. Dar a cara lá ontem e dizer da regularização. Você veja bem aqui, Cris, são 500 no Paz e Bem, 300 na colônia, 270, onde que é esse é no Alto Cascavel, que eles chamam de Colibri. Colibri. Então, só aqui vocês já estão batendo as 1.970. É que tem as 50 da Palmeirinha, vai fechar 1.000. Né? Mais os 50 da Palmeirinha. Então tu veja bem, o pessoal falava que não iam fazer nem 300. Entendeu? Na gestão. Na gestão. Falava. Eu assumi um compromisso com o Baitala e com o Gustavo que na gestão, nos 4 anos, nós conseguiríamos regularizar 2.000 unidades. Esse era o nosso foco. Eu sou otimista em dizer que nós vamos ultrapassar os 2.000. Porque no primeiro ano nós já iniciamos, né, o projeto de 1.000 unidades. A gente conversa daqui a 3 anos, eu acho que é esse número aqui, ó, 3.000.
3 mil. Quantos precisaria, vamos dizer assim, para deixar Num levantamento que a gente fez, ele não está 100% finalizado, mas se estima-se que em Guarapuava existem entre 4 a 5 mil imóveis a serem regularizados. Se chegar nos 3 mil, Cris, aí sim possibilita, isso que o pessoal tem que entender de lei também, que possibilita até os programas do governo para vir mais verba, para um bairro novo, para desenvolvimento, para chegar água, para chegar luz, para chegar o asfalto, o esgoto nessa região aqui também facilita os processos, você ter tudo regularizado, facilita a pessoa ser a dona, né, Cris? Poder chegar lá numa empresa e reformar sua casa. Quais que são os benefícios, Éder, de você ter a regularização fundiária? A gente explica isso para as pessoas. Primeiro, você tem segurança jurídica de que o imóvel é seu. A partir do momento que você tem uma matrícula em seu nome, você pode dele dispor, você pode vender, você pode alugar, você pode dar em garantia. Sim. Em caso de falecimento, você pode fazer a sucessão desse imóvel, né? E então é só benefício. Além disso, quando o núcleo está regularizado, é mais fácil para a municipalidade levar a estrutura, a infraestrutura, desculpe. Isso. Asfalto, calçada, água, luz. Eu tive, porque assim, eu tenho toda essa pinta aqui de advogado, mas o pessoal sabe, eu tô indo nas casas, eu vou bater palma na casa das pessoas. Isso aí. Nós tivemos na segunda-feira, na sexta-feira passada, nós reunimos a equipe da Secretaria de Habitação e fomos no Colibri entregar os convites. Cara, é triste de ver. É porque a gente, eu falo, é fácil pra gente que mora numa casinha boa, tem água encanada, o chuveirinho quentinho. Vai num bairro desse, vai no 2000, vai no Charquinho, vai ver a realidade. Pessoas que num imóvel tem 3 casas, que um pega o gato do vizinho e divide com mais 2 pessoas. Tem gente em Guarapuava que para pegar água tem que pegar água no olho d'água, que não tem rede encanada. Você não saía, Cris, depressivo às vezes a campanha? Saí muitas vezes. Você vai visitar assim, uns lugares e você fala assim... Você tá naquela adrenalina assim, brigando com uma campanha e de repente, né? E às vezes você fica nervoso porque você não trocou de carro nesse ano. Ou porque será que vai ter o dinheiro para ir para a praia, mas você já foi no Natal, será que vai ter que ir para o Carnaval? Poxa, cara, eu trabalho tanto, mas não vou poder ir, meu amigo. De repente você vai lá no Colibri, ó, chega a arrepiar. E você entrava em umas casas lá, eu até, isso aí não é brincadeira, mas até toda brincadeira, acho que eu fui o baitava chamando Argentina, que eu não tomei água. A água que eles tomaram lá, eu olhei, meu amigo, falei, que você acabou de falar, que eu lembrei. Na hora que eu olhei 18, 19 pessoas, nós tivemos recentemente aqui, numa invasão que tem aqui no 2000, a gente foi fazer uma visita em loco numa audiência que teve do Tribunal de Justiça, que tem o Sejusc Fundiário, no Tribunal de Justiça, vem até o desembargador de Curitiba, vem o pessoal da Defensoria Pública participar da audiência para a gente tentar fazer a regularização. Você chega nos lugares assim que você vê como as pessoas vivem numa condição subhumana. Sim. Aí eu, como professor de Direito Constitucional, eu vejo lá o artigo 5º que fala que nós temos que respeitar alguns direitos e garantias fundamentais. Eu falo, aonde que está o cara que escreveu a Constituição que não veio aqui ver a condição que essas pessoas vivem? Então hoje eu fico muito feliz de estar lá na Secretaria de Habitação, capitaneando, né, junto com, lógico, sempre ali com auxílio do nosso secretário, ele que é o responsável pela pasta, mas eu fico muito feliz de poder olhar para o trabalho que nós estamos desenvolvendo e poder dizer que nós estamos fazendo diferença. Estamos no começo ainda. Claro. São as primeiras matrículas que nós vamos entregar, mas eu quero chegar e voltar aqui um dia e dizer assim, olha, Léder, lembra que eu te falei, pessoal do Paz e Bem, todo mundo lá regularizado, pessoal do Colibri, e nós vamos expandir. Ano que vem a gente vai para o 2000, nós vamos para o Guará, para o Guaracá, nós vamos para os outros distritos. E você sabe... Assim, é excelente, assim, e eu fico muito satisfeito de ver que está dando resultado. Você sabe que a gente deixa aqui com o Pedro espaço aberto, né, Pedrão? Que a gente já está desenvolvendo um projeto aí para acompanhar vocês, as secretarias, porque tem muita coisa acontecendo, pessoal. Você falou aí do meu bairro mais feliz, essa é a nossa estreia ao vivo, né? A gente tá ali com vocês entregando o material, mas o que é legal? A audiência, a gente chega lá, uma entrevista às vezes fora, não só participando do podcast, a gente tá aqui, não pô, secretaria aqui, pega um tape aqui, daqui, você vê que eu tinha 10 minutos, é difícil. Pega um tape aqui de 5 minutinhos, ou grava, né? O pessoal às vezes grava, fala, o que estão fazendo? Eu falei pro deputado, eu tinha uma ideia de a gente fazer, eu falo, deputado, cria uma vez por dia, 5 minutos, porque, cara, ele visita 7 minutos por dia. É difícil o deputado faça isso, né? Então tinha que ter isso, né? E agora vai ter. Então nas próximas vezes também a gente vai fazendo esse trabalho
E para encerrar, Cris, né, só nos contar essa história do livro. Estamos lançando o livro essa semana, chegou na Amazon Prime? Chegou, já tá em pré-lançamento, pessoal, meu livro, tá? É um projeto antigo, nós vamos falar um pouquinho disso, mas eu já queria deixar um pedido aí para todo mundo, quem gosta de esporte, quem gosta de livros que falam sobre desenvolvimento pessoal, se tiver a oportunidade, adquira meu livro, tá? Ele fala muito sobre esporte, mas ele não é um livro só sobre esporte, ele é um livro que fala sobre evolução, sobre resiliência, sobre como estabelecer objetivos e alcançar metas. Esse livro, eu já vi uma prévia ali, esse livro o Cris vai contar uma história aqui, quando ele quando ele teve uma mudança de vida na pandemia, né? Começou a andar de bicicleta, um cara sedentário, tem liberdade de falar, ele era sedentário e participou, estou colando aqui porque ó, Paris Best Paris, Isso aí. Lá na França. Cris, nos conta um pouquinho dessa história, como que você foi parar de sedentário a chegar em Paris e agora escreveu um livro de acordo com essa trajetória? E não é só ir para Paris, é ir para Paris e pedalar 1.200 quilômetros. Como é que você foi parar para o pessoal entender, né? Então assim, ó, Éder, só para a gente contextualizar o que aconteceu. Em 2021, né, nós tivemos a pandemia ali, e nesse período eu passei por um momento difícil da minha vida que foi a separação de um relacionamento anterior. Vinha de um relacionamento de mais de 10 anos. E ali por questões da vida, né, a gente acabou decidindo que era melhor a gente não ter mais uma vida juntos e eu me separei. E isso aqui aconteceu. Logo na sequência, estourou a pandemia. O que aconteceu? Eu me vi sozinho, em casa, não podia sair, não tinha bar, não tinha restaurante, não tinha nada, não podia fazer esporte coletivo, então não podia jogar futebol, lembra? Não podia fazer, tudo que era coletivo era proibido. E eu me peguei numa situação ruim. Eu pensei assim, meu Deus, você começa, no meu livro eu digo isso, quando você está sozinho, você vê a necessidade de fazer uma autoanálise. E eu me deparei com uma autoanálise muito ruim. Eu pensei, o que eu fiz nos meus últimos anos da minha vida? Eu estava, como você falou, beirando a obesidade. Tinha 104 quilos, eu tenho 78, isso é quase... Obesidade, eu falei sedentário. Mas eu era sedentário porque não praticava nenhum tipo de esporte. Estava beirando a obesidade, estava gordo, vamos falar a verdade, gordo. Minha saúde é aos trancos e barrancos, solteiro, no meio de uma pandemia, sozinho. Certo. E para quem já se separou sabe que por mais, independente da situação, você sempre tem um momento de luto, você tem um momento de dificuldade, porque você passa de uma realidade para outra realidade. E ok. Nesse meio tempo, os meus amigos, que normalmente quando se separa o que sobra são os teus amigos, né? Os amigos vêm para tentar te ajudar e em meio a essa tentativa de ajuda, houve um convite para fazer um pedal. Vamos pedalar? Sim, mas pedalar, eu gordo, né? Pesado, sedentário, né? Não tenho bicicleta. Não, vamos pedalar, vai ser bom para você. E pensei, bom, já que não tem nada para fazer mesmo e estou nessa situação, eu vou pedalar. Fui, comprei uma bicicleta baratinha e saí fazer o meu primeiro pedal. 7 quilômetros, Éder. 7. Quase morri. Quase morri. Volta no negócio nunca mais. Falta de ar. Dores generalizadas, tudo que podia de ruim acontecer com uma pessoa, aconteceu comigo naquele pedal. E eu voltei desenchavido para casa, pensei, meu Deus, eu tô ruim mesmo, tô feio. Pensei, o que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso melhorar, não posso continuar vivendo essa vida. E a partir daí começou uma insanidade na minha vida. Em pouco tempo eu comecei a ir para academia, comecei a cuidar da minha alimentação, começou a aumentar o ritmo dos meus pedais. Em menos de 2 meses eu já estava pedalando 50 quilômetros. E aquilo foi me ganhando. O esporte entrou dentro de mim e aquilo foi gerando uma loucura. Comecei a aumentar os pedais, daí eu comecei a ver os ganhos da minha saúde, comecei a dormir melhor. Então, Éder, aí depois disso, a minha vida virou uma loucura. Comecei a pedalar, pedalei 60, 70, 80, 90, um dia eu decidi que eu ia pedalar 100 quilômetros. E assim, modéstia à parte não é uma coisa que se faz com muita facilidade. E fiz um pedal, 126 quilômetros no pedal. Aí, estava tudo feliz, e sempre com dores, sofrendo, mas perdendo peso, melhorando a saúde, cada vez melhor, melhorando. Aí um amigo meu, um dia, que eu conheci nesse mundo do pedal, chegou e falou para mim, Cris,
você está indo muito bem nesse negócio do pedal, eu vi que você está gostando de pedalar longa distância. Você sabia que existe uma prova que se chama Audax, ou chamado de BRM, que tem 4 provas, 4 desafios. É um desafio de 200, um de 300, um de 400 e um de 600 quilômetros. Você nunca pensou em fazer? Eu falei, nem sei o que é isso, não sei nem como é que é o nome disso. Ah, é uma série Super Randonneur, que é um clube de Paris, da França. Eu falei, olha, nunca pensei em nada disso aí, mas você vai fazer? Ele falou, não, mês que vem eu estou indo fazer lá em Campo Mourão uma prova de 200 quilômetros, vamos? Fui embora, me inscrevi, peguei a bicicleta e fui para Campo Mourão. Resumindo, no primeiro ano que eu estava andando de bicicleta, eu concluí as 4 provas dessa série, que se chama Super Randonneur. Então eu fiz uma prova de 200, uma de 300, uma de 400 e uma de 600 quilômetros. Então você já pode imaginar o tamanho da loucura. Quando eu terminei a prova de 600 quilômetros, no dia da festa, veio um senhorzinho que eu tinha conhecido, o cara 65 anos, andando 600 quilômetros de bicicleta. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, se esse homem consegue andar, eu não vou conseguir também. E até foi uma inspiração para mim. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Christian, agora que você fez a série, você sabia que existe uma prova na França de 1.200 quilômetros? Eu falei, mas esse negócio não tem fim. Comecei com 7? Comecei com 7 e já estou fazendo 600 e agora você está me dizendo que tem uma de 1.200. Ele falou, sim, é a prova mais importante do ciclismo do calendário amador. E você, como você completou essas 4 provas, você está no páreo, você pode tentar se inscrever. Eu falei, mas o que precisa para fazer isso? Você precisa fazer a série mais 2 vezes. Que a primeira série eu fiz em 2021. Resultado, em 2022 eu fiz a série de novo. E aí eu tinha que tomar uma decisão. E eu decidi que eu ia para a França. Eu botei como objetivo de vida e falei assim, eu quero fazer isso. Não me pergunte por quê. Não era para mostrar nada para ninguém. Não era até porque você veio a cura. Até porque essas provas, elas não têm ganhador. Não tem vencedor ou perdedor. Você tem um período, um tempo e dentro desse período. Ou seja, a tua luta é contra você mesmo. Sim. É você buscando ser melhor do que você mesmo todo dia. E eu coloquei isso como objetivo. E a partir dali, Éder, a minha vida virou quase uma rotina profissional. Olha só. Nutricionista, fisioterapia, hidroginástica, pilates, academia para fortalecimento, treinos incansáveis, porque você pode imaginar que para você treinar para fazer uma prova de 1.200 km, o teu treino não é de 50 km. A gente já vai finalizar, porque senão eu vou ficar aqui contando o livro e eu quero que as pessoas que tiverem interesse, que comprem o livro, então não vou ficar adiantando a história, só estou dando uns spoilers, né? Mas só um spoiler. Os meus últimos treinos que eu fiz antes de ir para a França, eu saía às 6 horas da manhã aqui de Guarapá e às 6 horas da tarde eu estava em Curitiba. Eu chegava em Curitiba, jantava, dormia 1 ou 2 horas, pegava a bicicleta e retornava a madrugada dentro. Chegava aqui em Guarapá às 6 horas da manhã. Como é que aguenta isso? Em 24 horas eu fazia 500 quilômetros. E podem olhar no meu Strava, não é história de pescador, é história de ciclista. E era esse nível de treino, porque para você pedalar 1.200 km, você tem que fazer treinos de pelo menos de 40% a 60% do período total. Então, não adiantava eu treinar 100 km, não adiantava eu pedalar 200, eu tinha que pedalar 500. O meu último treino, eu pedalei 750 km de treino antes de ir para a França. Então eu consegui me qualificar, eu consegui a minha vaga, porque ela é uma prova, o Paris-Brest-Paris, é uma prova que acontece igual a Copa do Mundo, é uma vez a cada 4 anos. Entendi. São 5.000 vagas e só os melhores ciclistas do mundo que se qualificam para ir. Não é tipo eu vou dizer assim, comprei uma bicicleta e estou indo. Não, você precisa passar por etapas. Você precisa provar para eles que você pode, que você consegue. Eu consegui fazer todo esse trajeto, me classifiquei e fui para a França. Cheguei lá, estava preparado, levei a minha esposa comigo, a gente foi para Portugal, fizemos uma mini lua de mel lá, na época a gente estava recém indo morar junto, fizemos um de mel, ela foi comigo para Portugal, fomos para França, aproveitamos Paris, aí ela voltou para o Brasil e eu fui. Foram 4 dias de prova, eu tinha 90 horas para concluir a prova. Eu consegui concluir ela com 86 horas e 30 minutos. E Paris é cultural já essa questão do ciclismo, Sim. Bem antes do Brasil? E a França é o país do ciclismo. Na França, tanto é que a maior prova de ciclismo do mundo, que é o Tour de France, é uma prova francesa.
E para eles, o ciclismo é como para o brasileiro o futebol. Entendi. O esporte nacional da França não é futebol, é o ciclismo. Que tal? Eles são apaixonados pelo ciclismo, eles respeitam os ciclistas, eles vivem o ciclismo, é uma cultura totalmente diferente. E o que mais me chamou a atenção, ser um esporte que não tem o competidor, o ganhador, é você mesmo. Eu gostei desse esporte por isso. Porque eu já tinha uma certa idade, né? E a gente, quando tem que trabalhar no outro dia, você não pode se colocar em muito problema, né? Sim. Eu falo para os meus amigos que gostam de jogar futebol, é o esporte mais perigoso do mundo. Né? O pessoal sai no final de semana para jogar futebol, na sexta-feira, no sábado, fica 3 meses sem trabalhar, porque é o menisco, é o ligamento cruzado, é tendão de Aquiles, né? Então eu falo, eu não podia me pôr nisso. Assim, eu quero um esporte, claro, não que o ciclismo não seja perigoso, ele também é. O que mais mata no mundo é o ciclismo, porque a gente acaba pedalando na beira da estrada, e principalmente no Brasil, ninguém respeita o ciclista, então é muito perigoso. E aí pedalando de madrugada... Você falou ir e voltar a Curitiba, eu achei muito perigoso. Mas Cris, nesse ir e voltar a Curitiba, aí já vale a pena comprar o livro. Né? Só dessa história. Eu ficava admirado com um colega meu que corria até o pedágio e voltava, agora veio o Cris, vai até Curitiba pedalando e volta. Então, o livro chega fisicamente, o Cris vai deixar aqui no estúdio, né? Vou deixar aqui, Cris, se você puder deixar aqui, a gente vai anunciando para o pessoal. Você tem que contar essa história na faculdade, você tem que contar essa história no colégio, vamos fazer nos bairros, cara. Eu vou fazer o lançamento, eu vou fazer o meu lançamento físico aqui em Guarapuava, eu ainda não decidi aonde. Eu não tenho ainda nenhum livro físico, ele está num pré-lançamento na Amazon Prime. Mas... quando eu receber, eu vou vir pessoalmente trazer uma cópia para você. Isso. Deixar aqui, igual tem um livro aqui, ó. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Deixar aqui o livro. E quero que as pessoas leiam. Eu vendi os direitos autorais do meu livro para uma editora grande, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Sim. Eu quero ser lido, eu quero que as pessoas se identifiquem com a minha história, uma pessoa que saiu do 0 a 1.200 quilômetros. E você viu que a gente tem vários gatilhos aí. Você tem o gatilho daquele cara que passou por problema na pandemia, daquele cara que era sedentário e se reinventou, daquele cara que se separou e queria achar alguma coisa para suprir. Então você consegue, no teu livro, pegar, porque quando você fala lá do ciclismo, mas isso aí é mais voltado para quem quer andar de bicicleta. Não é voltado para vida, né? Isso. Voltar para a vida. Cris, mais algumas considerações finais? Vamos fazer a propaganda desse livro aqui? Com certeza. É só para falar que daí você tinha comentado comigo da onde que surgiu a ideia do livro. Sim. Porque eu nunca também, assim como eu nunca quis ter um filho, eu nunca pensei em ser escritor. E da onde que surgiu? Lá como eu tive 90 horas em cima da bike para pedalar, né, e você fica muito tempo sozinho, consigo mesmo, eu tinha levado uma GoPro, onde eu registrei grande parte da minha trajetória. Eu tenho os vídeos até hoje, eu fiz como se fosse um diário de bordo. E no último dia de prova, que eu já estava arrebentado, eu já estava morto, sabe? Que você imagina, você ficar 4 dias pedalando, chega no último dia que você não quer mais saber de nada. E aí eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, isso que eu estou fazendo é uma coisa diferente. E eu preciso registrar isso de alguma forma. Pensei em fazer canal no YouTube para compartilhar os vídeos e tal, mas eu pensei, por que não escrever um livro? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu vim com ideias na minha cabeça. E desde 2023, que foi agosto de 2023 a prova, eu comecei a escrever. Eu escrevia algumas páginas por semana, sempre que eu lembrava, tinha um tempo. Então foi um período de 2 anos que eu fiquei para escrever o livro. Não foi um livro que nasceu do dia para a noite. Eu trabalhei nele, eu revi, eu assisti vídeos, eu vi as minhas memórias, enfim, tudo o que aconteceu. E para trazer dentro dessa minha história, dessa minha conquista, que foi uma conquista pessoal, mas para trazer uma lição, né? Ele tem uma mensagem atrás. O meu livro não é um livro de ciclismo, ele usa o ciclismo para levar uma mensagem. E é essa mensagem que eu quero levar para as pessoas e quero convidar a todas as pessoas que tiverem a oportunidade, aquelas pessoas que gostam de ler, que têm essa paixão pela leitura, adquiram o livro. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma história verdadeira de um homem real, e não é de um super-herói. Eu não sou super-herói, eu sou um homem comum que simplesmente decidi trocar o certo pelo incerto, e essa troca, ela me levou a lugares inimagináveis. Trazendo esses 4 diferenciais, então procure nas redes sociais, Cris. Por enquanto, a rede social que dá para o pessoal procurar. Isso, ela está publicada nas minhas redes sociais, eu tenho 2, tenho uma particular, que é o @Christian_Andrade, meu nome escreve com CHR e termina com M, porque as pessoas escrevem lá não acha, e tem uma que é a que eu estou utilizando mais para o livro mesmo, que é o DR, de Dr.
Christian, com CHR e termina com M. Lá eu já lancei, tem o QR Code que você pode abrir, que vai te direcionar para o site da Amazon, para que você possa fazer a aquisição do livro na pré-estreia. E depois a gente volta e traz o livro para ti, para você deixar aqui. E quem sabe depois se você vai ler, com certeza, meu livro, aí eu quero a tua opinião verdadeira sobre qual foi a tua experiência através da leitura. O Pedro também falou que vai ler. Tem pontos para mim perfeitos nesse livro, você sabe disso. Lembrando também que o Cris já me convidou, Pedro, já convidou nós para ser cerimonialista. Contratou não, que a gente não cobra. Me perguntaram se é cerimonial, tá? Eu falei, mas ô professor, o que você cobra? Nada. Eu vou lá com os amigos e faço para as secretarias e tudo mais. Então a gente vai fazer, vamos estar juntos nesse lançamento, vamos fazer um trabalho legal, divulgar, levar, trazer essa cultura. Teve o lançamento do livro lá na Guaracá, do professor, do Capitão. Sim. O Capitão lançou o livro dele, agora o Cris vai fazer um lançamento também. Vamos estar presentes, vamos prestigiar e correr atrás. Cris, meu muito obrigado, né? Fantástica, aqui, ó, você pegamos aqui. Meu, fantástica a entrevista, né? Só o pessoal saber, já ficou 2 horas aqui gravando, depois nós vamos editar isso aí, vamos transformar nos 50 minutos do Pedro. Fica o nosso agradecimento, vamos estar junto ao lançamento, Cris. Parabéns pelo trabalho da Secretaria de Habitação, né? Desse se reinventar, pós-pandemia também. Eu acho que todos os assuntos aqui vieram a calhar muito com o que é o objetivo do programa. Nós sempre terminamos com um tchau, obrigado! Tchau, obrigado.